discípulos, porque era o Deus encarnado, diz aos discípulos: vão ao mar, porque eu vou para o monte orar. Eu gosto disso, eu gosto dessa atitude de Jesus, a atitude de Jesus de deixar os discípulos sozinhos. Tem hora, e tem gente aqui que está passando por isso, tem hora que você olha e não encontra Deus, você vê e cadê Deus que você não encontra? Deus parece que não fala, Deus parece que se calou, Deus parece que está taciturno, Deus parece que está um tanto que em silêncio, e você procura e não acha, e você procura e não consegue ouvir. Não é que Deus está em silêncio porque Ele está moderando o teu caráter. Não significa que Deus não esteja te vendo. Já já você vai ver Ele vindo ao teu encontro, andando sobre as águas e te dizendo: eu estou no controle de tudo. Eu vim aqui dizer para você: confia nesta noite, Deus está no controle de tudo. Quem pode levantar a mão que eu vou profetizar? Levante a mão que eu vou profetizar para a tua vida. O silêncio de Deus na tua vida acaba hoje, esta noite. O Senhor vem andando sobre as águas e te dizendo: não temas, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Há momentos que você procura Deus e parece que não acha. E é assim mesmo, irmão. É assim mesmo. Você procura e cadê Deus? Você olha onde que Deus está. Jó passou por isso. E Jó falou mais ou menos assim: olha, cadê Deus? Ele passou por aqui, eu não vi. Ele passou de novo, eu não percebi. Mas uma coisa eu sei que Ele estava aqui. E eu sei muito mais do que isso. Eu sei que o meu Redentor vive. E que muito em breve Ele se levantará em glória. Quem tem esta esperança esta noite, levante a mão para dar glória a Deus. É isso que estava acontecendo. Deixa eu continuar. De repente, os discípulos estão em mar alto. Era o dia que era para dar tudo certo. E de repente, não estava. E como os discípulos estão no mar, eles não estão entendendo. Jesus estava entendendo. Jesus sabia. Tudo que acontece tem um propósito. Porque todas as coisas cooperam bem daqueles que esperam em Deus e amam o teu nome. Tudo tem um propósito. E a Bíblia diz que Jesus está no monte orando. E enquanto Jesus está no monte orando, pastor, os discípulos não estão entendendo. Que tempestade é essa? Eu sei que ali tinha e tem uma falha geográfica. E eu sei também que as condições climáticas ali são imprevisíveis. Mas eu consigo ver muito mais do que isso. Eu consigo crer muito mais do que isso. Deus estava preparando os discípulos para uma experiência que eles precisavam ter. Deus estava preparando os discípulos para eles terem um encontro com aquilo que eles ainda não tinham tido, um encontro que iria mudar toda a visão deles, um encontro que daria a eles a capacidade de entender porque Deus nos chamou e porque Deus nos resgatou. Por que Jesus nos chamou? Era um tanto para isso, que eles precisavam passar por aquilo que saíam passar. E a Bíblia diz que a tempestade chega e os assusta e os amedronta. Eles não estão entendendo, estão sendo totalmente aplanhados pelas ondas, estão sendo levados por ela. O barco está quase a pique. E cadê o mestre? E aonde ele está? Porque o mestre fez isso conosco, porque ele nos mandou aqui. Porque esta é a pergunta que todo cristão faz. Ué, o que está acontecendo? Por que Deus permitiu isso? Porque Deus me trouxe aqui. O que eu estou fazendo aqui? Que cenário
é esse que se apresentou, porque Deus está permitindo isso justo comigo. A gente faz muito porque a gente quer saber demais, a gente é muito ansioso. Não andeis ansioso por coisa alguma, nem por aquilo que já deixa de comer, nem por aquilo que já deixa de beber. Olhe os passarinhos. Alguém sai por aí alimentando o passarinho? Eu também não. Olhe para as árvores. Alguém sai por aí plantando árvore? Eu também não. Se Deus tem tempo para cuidar de passarinho, e se Deus tem tempo para cuidar de árvore, porque Deus não cuidaria de mim? Eu sou adorar. Eu convido a você, quem pode na prova adorar a Deus esta noite. Quem pode levantar a mão na prova e adorar a Deus esta noite. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nesta casa. Recebe esta palavra esta noite. Você não vai naufragar. O Senhor vai te ajudar. Quem pode adorar? Glória a Deus. Eles estão sendo levados. Eles não estão entendendo nada. Eles não sabem porquê. Quando de repente os discípulos estão sendo levados pelas ondas, e a Bíblia diz que Jesus Cristo estava no monte orando. E ele vê que os discípulos estão sendo levados pelas ondas. Ele decide ir ao encontro dos discípulos. Jesus estava levando eles para uma experiência que eles nunca tinham experimentado. Eles não sabiam disso. Jesus estava experimentando, olha para mim por favor, Jesus estava experimentando a fé deles. Por isso, Jesus sai do monte e ele vem caminhando por sobre as águas. Oh, aleluia! É para você levar o glória a Deus. Aleluia! É tão simples. Pois bem, só que eu e você, quando estamos no barco, na condição de discípulo, ainda tem a coragem de orar e dizer: é um fantasma, eu não acredito. Será que é Deus mesmo? Nesta prova, será que é Deus que está vindo ao meu encontro? E a gente ainda diz: não, é fantasma, não pode ser, deve ser coisa na minha cabeça. É nada, irmão, é nada, irmão. É Jesus que está vindo ao seu encontro, dizendo: no teu problema eu domino, nesta prova eu estou andando por cima dela, eu venho ao encontro sobre a água. Ele vem andando, ele vem andando, ele vem andando, ele vem andando. Mateus diz, Marcos não diz, mas Mateus diz. Mateus vai dizer, aleluia, Mateus vai dizer que Jesus Cristo vem. E Jesus diz muito mais do que isso. Mateus diz que Pedro chamou o Senhor. Olha, esse texto aqui é interessantíssimo. Jesus vem e acalma o mar. Jesus levanta do barco e acalma os discípulos que estavam ali. E agora eles chegam aonde, pastor? Aonde é que eles chegam? Eles chegam em Gadara. E o que é que tinha em Gadara? Um homem que estava totalmente endemoniado. É verdade, meu Deus. E os discípulos não entendem porque Jesus com eles atravessou o barco. Os discípulos não entendem porque Jesus permitiu eles passarem por aquilo. É porque na outra dimensão, agora eu começo, havia um homem que estava totalmente endemoniado.
Este homem que estava endemoniado, conhecido como Gadareno, era um homem vivo, mas que a sua casa estava nos sepulcros, e não havia cadeia que o segurasse, porque ele arrebentava qualquer cadeia, e não havia nem montes e nem vale, porque ele subia todos. Era um homem vivo, mas morto. Vivo no corpo físico, morto, porque não sabia o que fazer. Ele vivia sem sentido. Ele quebrava as cadeias e não sabia correr. Morava com os mortos e não sabia a razão. Gritava durante a noite e espantava as pessoas. Era vivo, mas considerado como morto. Eu olho para a sociedade e eu olho para a igreja, e o que eu mais vejo é pessoas que estão vivas no corpo, mortas na sua mente e no seu espírito. Porque é isso que o diabo quer: cegar o entendimento, para que não nos resplandeça a luz do Evangelho. As pessoas vêm ao culto e não sabem por que estão indo. As pessoas servem a Deus e não sabem por que servir. Vestem um uniforme como este e não sabem a razão. Meu Deus! Tem a Bíblia na mão e não sabe a força e o poder que nela contém. E as pessoas compram, e as pessoas trabalham, e as pessoas vivem sem propósito. E não percebem que estão cegas, e não percebem que estão mortas. Deus, glória a Deus. Eita, Deus, se a vida for esse cansaço e essa fadiga, irmãos, eu estou fora. Se a vida for apenas isso, nascer, crescer, trabalhar e morrer, eu estou fora. Se a vida é apenas viver sem saber por que vive, eu estou fora. Eu sei por que eu vivo, é porque Ele me resgatou. E eu vim para dá-lo, e para anunciá-lo, e para dizer que a minha casa, que a minha família é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor.